Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa programação, dando sequência com a mesa 3, que tem o título Poluentes Ambientais e Desenvolvimento Infantil. A mesa vai ser coordenada pelo professor Ellen Alonso, da Unicamp. Eu gostaria de convidá-lo para compor a mesa. Boa tarde a todos. Como foi anunciado, vou coordenar a mesa 3. Iniciar agradecendo a oportunidade pelos organizadores, professora Carmen e a equipe da UFRJ, o professor Rezende, daqui da academia, e eu vou chamar os palestrantes para compor a mesa e, na sequência, as respectivas apresentações. A mesa 3, então, poluentes ambientais e desenvolvimento infantil. O primeiro tema será fronteiras em endocrinologia experimental de reguladores endócrinos e tireoide. Será apresentado pelo professor Leandro Miranda Alves, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Por favor, professor, venha para a mesa. O segundo tema na ordem do programa, né? Contaminantes ambientais e origem perinatal das doenças metabólicas, evidências experimentais, pela professora Patrícia Lisboa, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por gentileza, professora. O terceiro tema, exposição a poluentes ambientais e desenvolvimento dentário, pela professora Andrea Fonseca Gonçalves, da Faculdade de Odontologia da UFRJ. Por favor, professora. E a terceira palestra será sobre exposição a poluentes ambientais e saúde auditiva infantil, pela professora Maria Isabel Cos, do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, e ela também chefe do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Universitário da UFRJ. Professora, por gentileza. A dinâmica, então, eu vou pedir, eu vou avisar por problemas fora do controle, o professor Egberto não estará me acompanhando aqui na coordenação e moderação da mesa. Então, eu vou tentar cumprir as duas funções. E aí, vou convidar, então, nós fizemos uma pequena inversão. A professora Patrícia Lisboa, ela vai começar com a sua apresentação sobre contaminantes ambientais e origem perinatal das doenças metabólicas, evidências experimentais. Por gentileza, só para lembrar, então, nós teremos apresentações de 15 minutos, no final uma pequena síntese, e aí abriremos para questionamentos e perguntas dos participantes. Muito obrigado. Patrícia, por gentileza, pode começar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, podendo falar o que a gente tem feito na UERJ. Eu vou começar falando de pesquisa animal. Eu acho que é a primeira apresentação de hoje, né, em pesquisa animal. E eu espero que vocês percebam a similaridade que nós temos com o projeto PIPA, que nós somos colaboradores. Então, eu gostaria muito de agradecer à professora professora Carmen Frois pelo convite. Obrigada, Carmen. Bem, então, eu sou da UERJ, não passou. Eu sou da UERJ, mas o nosso laboratório fica no Hospital Universitário Pedro Ernesto, num prédio chamado Américo Piquet Carneiro, onde no primeiro andar é o Instituto de Biologia e no quinto andar o Departamento de Ciências Fisiológicas. Eu sou professora de Fisiologia e é no Departamento de Ciências Fisiológicas que o nosso laboratório fica. O nosso laboratório de fisiologia endócrina, ele trabalha com a origem perinatal das doenças metabólicas. Nós estamos interessados em como fatores nutricionais, hormonais, ambientais, nos períodos críticos de gestação e amamentação, afetam o resto de nossas vidas. Então, nós temos trabalhado há cerca de mais de 20 anos nessa linha de pesquisa. O professor Egberto, que não pôde estar aqui conosco por causa de problemas de saúde, ele inaugurou essa linha de pesquisa nos anos 90. Eu comecei a trabalhar com o Egberto em 2000. E, então, desde 96 a 2017, nós sempre nos dedicamos a estudar apenas
esses fatores que eu falei, esses insultos fisiológicos, no período de lactação. Depois de 2017, a gente ampliou o período crítico de desenvolvimento, passou a estudar a gestação também, mas a nossa história com poluentes ambientais se iniciou em 2006, quando a gente começou a trabalhar com tabagismo materno. Em seguida, em 2014, nós nos dedicamos a estudar um componente do plástico, o bisfenol e os seus análogos, e, durante a pandemia da Covid, nós estudamos outros 2 fatores que contaminam o ambiente, que a gente se expõe através dos alimentos, que é o tributil estanho, que ele está presente nas tintas para pintar os navios e que impedem a incrustação das cracas nesses navios, né? E os pesticidas organofosforados, que a gente também começou a estudar recentemente. Nosso grupo foi pioneiro em estudar os efeitos, então, da nicotina e mostrar que a nicotina é um fator obesogênico, é um fator presente no cigarro e que causa obesogênese na prole. Então, cabe rapidamente contextualizar para vocês por que nos interessam as doenças metabólicas, o período crítico de gestação e lactação e por que os disruptores endócrinos. Bem, segundo a OMS, desde 1975, a obesidade triplicou no mundo. Pensando no nosso país, a Vigitel, que é uma pesquisa importante pelo telefone, feita há 16 anos no Brasil, que foi divulgada em abril de 2022, mostra que a Vigitel é sempre relacionada ao ano anterior, mostra que em 2021, mais da metade da população adulta brasileira apresenta sobrepeso e que 1 em cada 5 brasileiros é obeso. Então, a obesidade ela é maior nos homens, o sobrepeso é maior nos homens do que nas mulheres, a obesidade não tem esse caráter de gênero. A hipertensão e o diabetes, nessa pesquisa recente, mostrou que as mulheres têm mais esses distúrbios do que os homens. Bem, mas a gente sabe que a epidemia de obesidade ela não é apenas por causa do consumo elevado de alimentos ultraprocessados, não é devido apenas ao sedentarismo e nem à predisposição genética. Então, a gente tem 2 outros fatores que interessam o nosso grupo e que são importantes para a gênese da obesidade, para essa epidemia, que seria a programação metabólica e os disruptores endócrinos. Aqui de manhã, o professor Antônio Ledo falou da importância dos 1000 dias de vida da criança para o futuro metabólico dessa criança. Então, esse conceito é relativamente recente, mas ele foi, nos anos 90, ele foi desenvolvido por um pesquisador que vocês já devem ter ouvido falar, que é o David Parker, um epidemiologista inglês, faleceu em 2013, e que ele foi o primeiro a cunhar o termo programação metabólica, que fala justamente da origem das doenças no desenvolvimento, né? Que tem a ver com esses primeiros 1000 dias de vida do indivíduo, que abarca o período de concepção, só um instantinho, concepção, gestação, os 6 meses de amamentação até os 2 anos de idade, onde, então, fatores nutricionais, hormonais e a poluição podem afetar o desenvolvimento da criança. Esse conceito ele é denominado conceito Doherty, do inglês Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença, e eu chamo a atenção que as mulheres em idade reprodutiva, em países em desenvolvimento e em países de baixa renda, 50% dessas mulheres estão apresentando sobrepeso, ou seja, está sendo um fator de risco para o desenvolvimento dos seus filhos nesses primeiros 1000 dias de vida. Aqui no Brasil, em 2019, um grupo de pesquisadores criou a Rede Doherty Brasil, ali está o e-mail para vocês. A presidente da Rede Doherty é uma pesquisadora da Unicamp, professora Patrícia, e o vice-coordenador fugiu o sobrenome, e o vice-coordenador é o professor Egberto. Essa sociedade, essa Rede Doherty Brasil, ela
tem pesquisadores da epidemiologia, da clínica e pesquisadores experimentais do Brasil inteiro. A gente está nas redes sociais, se vocês puderem acessar, porque o assunto interessa a todos. Então, a gente está no Facebook, no Instagram, e no YouTube vocês podem ver vários vídeos que a gente tem feito, webinários quinzenais falando desse conceito do ORAD. E se vocês, então, puderem prestigiar a nossa sociedade, vai ser muito bom. Bem, então, de acordo com o fenômeno de programação, a gente sabe que fatores nutricionais, hormonais e ambientais, em períodos críticos na vida, como gestação, lactação e, inclusive, a puberdade, podem levar a alterações epigenéticas, como o Marlos falou hoje de manhã e o professor Antônio Ledo também, alterações epigenéticas que vão desligar ou ligar alguns genes e alterar a expressão desses genes. A programação é uma boa adaptação para aquele indivíduo. O problema é quando esse indivíduo muda aquela condição transitória e ele passa a desenvolver doenças. Por exemplo, de acordo com o que o Barker pensou, a carência nutricional da vida intrauterina faz com que o bebê desenvolva um fenótipo poupador para sobreviver naquela situação de privação nutricional. Então, o que aparentemente acontece é que na privação nutricional, alguns genes que queimam gordura são silenciados. Isso é fácil para entender na privação alimentar, mas na exposição, por exemplo, a poluentes ambientais, que a gente sabe que também gera o fenótipo poupador e muitas vezes a gente não consegue explicar isso como o simples desligamento, né, silenciamento de genes que queimam gordura. Então, a partir de 2000, vários pesquisadores dos anos 2000 mostraram maiores prevalências de obesidade em regiões mais industrializadas, que isso potencialmente expõe a população. Essa população está ficando obesa justamente por causa dessa exposição descontrolada aos poluentes. Essas cenas todas que vocês estão vendo é quase impossível da gente evitar, né? A gente está exposto a esses poluentes pelo alimento, pela água e pelo ar. Só para lembrar, desde 2019 o Brasil está fazendo liberação recorde de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que estão proibidos em outros países, mas aqui a gente libera. Fumaça das fábricas, fumaça de cigarro, rios e mares poluídos por plástico. Diariamente a gente está tendo isso na nossa rotina. Então, em 2020, foi publicado um consenso falando sobre os efeitos dos desreguladores endócrinos, desses poluentes, desses contaminantes, sobre o sistema endócrino, pelo menos dando 10 principais ações desses disruptores no sistema endócrino. E, assim, eu vou resumir para vocês que o principal seria a ação dos poluentes ambientais, dos contaminantes, nos receptores hormonais, receptores de hormônios tiroidianos, receptores de estrogênio, receptores de androgênios, fazendo, então, a desregulação do sistema endócrino. Bem, então, unindo aquilo que eu falei para vocês de período crítico e de contaminantes ambientais, a gente tem como principal desfecho a obesidade e as doenças metabólicas que são prevalentes hoje em dia, como eu falei, não são apenas devido a alterações nutricionais ou simplesmente a sedentarismo ou a genética, muito menos, mas também por essa exposição à poluição e ao que foi a mãe submetida no início da vida. Então, no nosso laboratório, a gente tem estudado vários fatores, como eu falei para vocês, e, de uma forma geral, a gente tem visto nos nossos modelos experimentais, em roedores, machos e fêmeas, a gente tem observado obesidade, dislipidemia, diabetes, hipotiroidismo, alteração de fertilidade, fígado gordo, compulsão alimentar e ansiedade. Tudo isso causado em diferentes idades, em ambos os sexos, por vários fatores de forma transitória, apenas no início da vida, na gestação e na lactação.
Quanto ao impacto do tabagismo materno, a gente tem, como eu falei para vocês, nós fomos pioneiros em estudar o efeito da nicotina, e a gente tem, desde 2006 até hoje, cerca de 30 artigos. Esses que eu estou mostrando na apresentação são os dos últimos 2 anos. E a gente estuda o impacto do tabagismo materno sobre a saúde da prole em diferentes idades, através da exposição exclusiva à nicotina e através da exposição ao cigarro. São 2 modelos diferentes. E, de uma forma geral, o que a gente vê nesses trabalhos, em fêmeas e em machos, que essa prole apresenta obesidade, resistência à leptina, resistência à insulina, dislipidemia, hipotiroidismo, hipogonadismo, aumento de glicocorticoides, catecolaminas e vitamina D, diminuição da termogênese, esteatose pancreática, esteatose hepática e disbiose intestinal. Então, esses trabalhos experimentais vão ao encontro dos trabalhos epidemiológicos que descrevem esses efeitos decorrentes do tabagismo no início da vida. Em relação ao impacto da exposição perinatal ao bisfenol, a gente tem uma quantidade menor de publicações, a gente começou a estudar desde 2014, e primeiro a gente estudou o efeito do bisfenol A, que é um componente importante do plástico, que já foi associado à obesidade, primeiro na lactação, depois a gente fez um modelo de exposição à gestação e lactação, e também a gente estudou o bisfenol S, que atualmente é o principal substituto do bisfenol A. Então, a gente queria ter certeza se o que ele estava fazendo fisiologicamente no organismo, né? A gente usou doses diferentes nesses estudos, inclusive doses muito baixas e que surtiram vários desses efeitos que estão listados para vocês. Baixo consumo em diferentes idades, tá? Baixo peso corporal, baixa adiposidade, hipogonadismo, hipotiroxinemia, diminuição de glicocorticoides, ansiedade e hiperatividade. É claro que, se a gente for estudar esses artigos, a gente vai ver que isso acontece em doses diferentes e, às vezes, com um efeito muito maior nos machos do que nas fêmeas. Mas o que chama atenção para a gente é que o bisfenol A, na gestação e na lactação, apresentou efeitos tardios muito mais contundentes do que apenas na lactação, e que o bisfenol S ele é tão lesivo quanto o bisfenol A. Então, ele não é um substituto completamente inerte que pode ser utilizado. Sobre os pesticidas, que eu falei para vocês que a gente começou a estudar agora durante a pandemia, a gente acabou de ter uma publicação aceita numa revista importante de endócrino, que a gente quis ver a relação desses pesticidas com a programação da obesidade e do diabetes. E a gente fez uma busca no PubMed por 11 diferentes agrotóxicos de diferentes classes, e a gente observou que tem pouquíssimos trabalhos com esses pesticidas. Sem sombra de dúvidas, o DDT é o mais estudado. Mas aqui eu marquei glifosato e acefato, que é o que a gente está estudando no momento, para vocês verem como tem pouca publicação relacionada à obesidade e relacionada à diabetes. E quando a gente cruzou com as palavras que nos interessam de conceito DORD, de programação, a gente viu menos trabalhos ainda. E eles não explicam o mecanismo, que é o que a gente vai tentar fazer no laboratório. Então, a gente cruzou as palavras pesticidas com pré-natal, pós-natal, perinatal e neonatal, e vocês vejam, os mesmos pesticidas, tem bem poucos estudos na literatura a respeito deles. Então, atualmente, o que interessa para a gente no Laboratório de Fisiologia Endócrina? A gente está fazendo estudos com tributilstanho, com os pesticidas organofosforados. Os resultados preliminares não estão mostrando obesidade, mas estão mostrando disfunção, diminuição dos hormônios esteroides, provavelmente levando ao hipogonadismo masculino e feminino, e também resistência à insulina. A gente está em estudo, está longe de publicar, eu acho que vai demorar pelo menos alguns anos para a gente entender o fenômeno e divulgar. E também a gente vai começar a trabalhar com outros análogos do bisfenol
e com microplásticos e o malátium, que é um inseticida também bastante utilizado, em machos e fêmeas, porque a gente vê muitas coisas interessantes entre os sexos. Aqui é o nosso laboratório, né? Eu tenho alguns alunos na plateia. A foto de cima é durante a pandemia, quando a gente tinha restrição de acesso, né? Ali no centro é o Egberto, que é o chefe do laboratório, e essa foto de baixo é uma foto mais recente, a gente já em festa, e com uma parte do laboratório, né? Nem todos puderam estar presentes nesse dia. Bem, mas em relação à parceria com o projeto PIPA, que começou no final de 2018, graças ao convite do professor Armando Meyer e da professora Carmen Frois, que foram ao nosso laboratório conversar comigo e com o Egberto, e a gente ficou encantado quando eles contaram a história do projeto, porque realmente casava com tudo que a gente fazia na parte experimental, e a gente se propôs a trabalhar com eles. Logo em seguida dessa conversa, a gente teve a oportunidade de pedir financiamento para trabalhar no projeto PIPA. Então, a coordenadora do projeto, né, do programa de pesquisa para o PPSUS, professora Denise Pires de Carvalho, reitora da UFRJ, é a coordenadora. E, então, esse projeto envolve 3 universidades, uma equipe da UFRJ, uma equipe da UERJ e uma equipe da UF. Então, a gente já está indo para o 2º ano de relatório de prestação de contas. Na semana que vem, a gente vai estar com a reitora, eu, Carmen e o Leandro, para ajudá-la nessa prestação de contas do andamento do projeto. Então, aqui a gente tem os 13 pesquisadores associados envolvidos, né? Vocês estão reconhecendo as fotos dos participantes desse projeto, que agora é financiado. E qual é o papel da gente na UERJ e na UFRJ, dos 3 laboratórios envolvidos com fisiologia endócrina, para dosar nas amostras do PIPA? A gente se propôs a trabalhar por ideias de Armando e de Carmen, a dosar no trio de amostras biológicas, sangue de mãe, sangue de cordão umbilical e leite materno, os hormônios que a gente já viu nos trabalhos experimentais, que são marcadores que aumentam o risco do desenvolvimento de todos aqueles distúrbios que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai dosar leptina, insulina, adiponectina, cortisol, TSH e hormônios tiroidianos. São 7 hormônios e que a gente vai tentar relacionar com os dados que o projeto PIPA tem, que é de metais, cigarro, fitalatos, bisfenol-fitalatos, é o pessoal da UFRJ que usa. Agrotóxicos, organofosforados, que também interessa ao grupo, e com os outros desreguladores que vão ser dosados nessas amostras. Então, aí a gente pretende fazer uma correlação para ver se tem o que a gente aprendeu com a parte experimental, se a gente vai conseguir explicar os resultados do projeto PIPA. Então, a gente está muito feliz com isso, os 3 laboratórios envolvidos, o laboratório da gente na UERJ, o laboratório do Leandro no ICB da UFRJ e o laboratório da Denise no Instituto de Biofísica. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, estou muito feliz de ter colaborado com esse grupo e espero poder participar no ano que vem, no próximo seminário, já trazendo as novidades, porque a gente já está com as amostras do PIPA no nosso laboratório, os hormônios já estão chegando e a gente está pronto para fazer as dosagens. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia. Agora convido o professor Leandro Miranda Alves. Ele vai falar sobre fronteiras em endocrinologia experimental de reguladores endócrinos e tireoide. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer especialmente a professora Carmen. É um prazer estar trabalhando com a professora Carmen. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa inquieta, eu gosto muito de trabalhar e eu fui atrás da Carmen para poder a gente fazer alguma coisa, associar, sair um pouco do nosso modelo animal, que eu vou mostrar para vocês o que a gente faz com o modelo animal,
né, basicamente em animais adultos, certo? No início da vida. Mas antes de mostrar isso que a gente faz no laboratório, eu queria só falar um pouquinho sobre os desreguladores endócrinos. Depois eu vou falar o que a gente está fazendo no laboratório atualmente. E as colaborações e parcerias que a gente tem, porque sem isso a gente não sobrevive, né? Sem uma rede de colaborações, certo? Então, meu nome é Leandro Miranda Alves, como vocês estão vendo aí, eu sou professor do Instituto de Ciências Biomédicas, tá? E atualmente sou o coordenador, eu não gosto da palavra chefe, mas o coordenador do Laboratório de Endocrinologia Experimental, que eu designei como endocrinologia experimental. Mas o carro-chefe do laboratório é basicamente a ação de desreguladores endócrinos, que são poluentes ambientais, né, em diferentes modelos animais. Então, minha fala tem como assunto, seria aí fronteiras em endocrinologia experimental, de estudar um pouco dos poluentes que são desreguladores endócrinos na tireoide, né? O impacto desses poluentes na tireoide. Hoje de manhã o professor Marlos, Dr. Marlos, falou sobre o desenvolvimento, né, nervoso e mostrou ali a 20ª semana do desenvolvimento. Isso começa a formar neurônio. O hormônio tiroidiano é importantíssimo para formar neurônio, fazer arborização dendrítica, né? Fazer sinapses que são funcionais. Então, essa glândula é fundamental, é a primeira glândula endócrina a ser formada no embrião, né, em torno da 23ª semana do desenvolvimento embrionário, e ela pode sofrer influências de diferentes substâncias, diferentes poluentes e desreguladores endócrinos. Está demorando a passar, desculpa. Bom, também já citaram aqui a Raquel Carlson, né, que chamou a atenção, é um marco histórico, que chamou a atenção em relação à ação de pesticidas, né, e os perigos que esses pesticidas, em especial o DDT, estava causando na população, estava causando nas aves, nos ovos das aves. Então, isso a gente considera como um marco do estudo desses desreguladores endócrinos, né? Eu trago para vocês aqui no próximo slide uma propaganda da época. Ela chamou a atenção lá na década de 60 sobre os perigos do DDT, e essa propaganda dizia que o DDT era muito bom para a gente. A gente sabe que não, né, não é bom para a saúde, e o DDT só foi banido do seu uso em 1972. Eu gostaria de destacar aqui, quando o próximo slide passar, duas datas importantes, né? A primeira foi a publicação dessa biologista, que sabia escrever muito bem e conseguiu chamar atenção para esse problema da poluição ambiental por DDT e os seus impactos na saúde, que foi em 1962, ali em torno de 1962. E a outra foi essa convenção, né, em 1991, que cunhou esse termo desreguladores endócrinos, né, que são poluentes ambientais que impactam o sistema endócrino, mas não só o sistema endócrino, né, tem um impacto grande em outros tecidos e, consequentemente, na saúde humana. Então, essas substâncias, chamadas de desreguladores endócrinos, que a gente estuda no nosso laboratório, elas interferem com o funcionamento do sistema endócrino, elas causam um problema na reprodução, no desenvolvimento dos indivíduos, né? Essa é uma definição da Agência aí, de Meio Ambiente dos Estados Unidos. E, mais recentemente, um consenso liderado aí por Lamerrill e colaboradores define os desreguladores endócrinos como sendo essas substâncias exógenas ou mistura de substâncias que são capazes aí de interferir na ação hormonal, né, na progenia e em subpopulações. Além disso, essas substâncias elas impactam, podem causar efeitos, na verdade, por diferentes mecanismos de ação. Então, esse consenso estabeleceu a base da ação dessas substâncias. Então,
essas substâncias podem ser agonistas, pode agir no transporte de hormônios, pode agir na ligação do hormônio ao seu receptor, funcionar como antagonista também, pode agir na proliferação, em diferentes pontos que está mostrando aí, que são mostrados aí no slide. Então, como eu disse anteriormente, a tireoide é uma glândula impactada diretamente por essas substâncias. E isso pode levar a problemas de saúde aí na infância, na adolescência e na vida adulta, Pode ser impactada lá durante o desenvolvimento embrionário. Então, eu trouxe para vocês esse artigo, que vai chegar aí, que mostra aí a associação de PFAS, é bem recente, é desse ano, e o metabolismo dos hormônios tiroidianos, em que eles estudam uma coorte aí de gestantes e mostram que há uma alteração importante dos níveis de hormônio tiroidiano e uma alteração importante dos níveis de T3 e T4 livre e de TSH nessas mães, no sangue dessas mães e dos bebês, e mostra aí uma grande quantidade de PFAS na corrente sanguínea desses indivíduos, certo? Recentemente, a Sociedade Europeia de Endócrino criou na verdade, foi um statement, em que eles estudaram vários artigos que mostram que existe, a partir do ponto de vista experimental, existe uma relação com os estudos em humanos, Então, basicamente, você tem aí uma forte correlação, vamos dizer assim, translacional, em que a obesidade, diabetes, que a professora Patrícia falou aqui, a reprodução masculina e feminina, e aqueles cânceres que são hormônios sensíveis, a próstata e a tireoide, esses estudos translacionais eles conseguem mostrar que existe uma forte correlação com a exposição humana, Então, a gente faz esses estudos no laboratório e a gente tenta sempre transpor para a população humana. Bom, a tireoide, está demorando um pouquinho a passar. A tireoide, na verdade, ela pode ser afetada em diferentes pontos, aqui do eixo tiroidiano, como aqui no hipotálamo, na própria tireoide. Pode ser afetado, os hormônios tiroidianos podem ser afetados por exposição ambiental na depuração desses hormônios, na sua ligação a proteínas plasmáticas, em diferentes pontos desse eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Então, nosso laboratório, que fica no Instituto de Ciências Biomédicas, ele estuda justamente a exposição a essas substâncias, desreguladores endócrinos, em modelos animais. A gente começou basicamente com ratos, machos e fêmeas, o ISTA, e agora a gente está também estudando um pouco o zebrafish, que é um modelo experimental bastante interessante, que tem lá folículos tiroidianos, não tem uma tireoide típica do humano, mas tem folículos tiroidianos, e que são regulados pelo mesmo eixo, hipotálamo, hipófise e tireoide, e também estudos in vitro que são feitos com esses desreguladores endócrinos. Então, nosso laboratório, como eu disse, utiliza ratos zoístas, utiliza peixe-zebra e tem o objetivo de estudar o impacto de determinadas substâncias desreguladores endócrinos no eixo hipotálamo-hipófise-tiroide e, mais recentemente, agora no eixo hipotálamo-hipófise-gônada masculina e feminina. Então, na verdade, duas perguntas nos motivaram quando a gente começou a estudar desregulador endócrino, em 2015, e foi o seguinte: esses desreguladores endócrinos afetam a tireoide, em particular, e eu chamo a atenção para o TBT, o tributilstanho, que a professora Patrícia falou aqui, O tributilstanho, ele já foi banido o seu uso das tintas que pintavam lá o casco do navio para evitar a formação de crosta. No entanto, é utilizado de maneira ilegal, principalmente em pequenas embarcações. Além disso, o TBT ele está
nesses estofamentos que a gente usa em casa, né? Nas tintas que impermealizam esses estofamentos. Então, a gente começou a estudar o TBT e a nossa pergunta era o seguinte: doses menores de exposição ao TBT promovem efeitos no eixo hipotálamo-hipófise-tireoide? A Organização Mundial de Saúde hoje diz que a gente pode estar exposto ao TBT em torno até de 300 nanogramas quilo dia. E a gente estuda no laboratório uma exposição normalmente em torno de 100 nanogramas quilo dia. E exposições curtas, né? De maneira que a gente possa sensibilizar. A gente tem vários trabalhos em relação ao TBT, sensibilizar a Organização Mundial de Saúde para que esses valores diminuam de exposição, que não são valores seguros. Além disso, a gente também está estudando mais recentemente produtos que são utilizados em cosméticos, né? Em produtos que são utilizados aí em material de higiene pessoal, além dos organoestânicos em modelos rato, macho e fêmea. Como disse a professora Patrícia, existe uma diferença grande, né, de resposta entre machos e fêmeas. No nosso caso da tireoide, todo mundo sabe aqui que a tireoide é propensa à doença, né, propensa a câncer, principalmente em mulheres, a incidência é muito maior, né, no sexo masculino, no sexo feminino. Então, a gente mostra que também nos animais a desregulação do eixo e a alteração na tireoide ela é mais proeminente nos animais fêmeas. E mais recentemente, como eu disse, efeitos reprodutivos também dessas substâncias aí que estão listadas no slide. Então, a gente começou os estudos com o TBT, que eu disse para vocês, inicialmente utilizados em tintas que pintavam, né, o casco do navio para evitar a formação de crosta, da craca. O tributil estanho é do grupo dos organoestânicos. O seu uso foi banido na Europa, né, bem cedo, aqui mais tardiamente, bem mais tardiamente, mas ele é usado de maneira ilegal ainda. E, além disso, é uma substância que é considerada um poluente orgânico persistente. Então, já tem estudos recentes mostrando que essa substância pode levar até 100 anos no meio ambiente, certo? E as concentrações em determinados estuários, em determinados portos, ainda é muito alta no nosso país e no mundo de uma maneira geral. E essa substância ela pode passar, né, na cadeia alimentar, né, na cadeia trófica, e contaminar frutos do mar, peixes e chegar até a gente, né, chegar até o ser humano, que somos topo de cadeia. Então, nossos estudos foram no sentido de ver se a exposição curta ao TBT em modelo animal, esse foi o primeiro paper publicado, né, causava impactos na tireoide. A gente viu alterações importantes na morfologia da tireoide, uma exposição de 15 dias, uma concentração aí, o primeiro estudo foi 500 e 1.000 nanogramas quilo dia, né? Uma deposição grande de colágeno intersticial, né? A deposição de colágeno ela é regulada muito por estresse oxidativo, geração de ROS. E a gente viu também aí um aumento da geração de peróxido de hidrogênio. A tireoide é uma glândula que produz peróxido de hidrogênio, né? A gente precisa de peróxido de hidrogênio para fazer hormônio tiroidiano. Mas um aumento dessa produção de peróxido de hidrogênio quando a gente expõe esses animais machos a essas concentrações de TBT numa exposição curta. Então, esses foram os primeiros dados obtidos pelo nosso grupo quando a gente começou a estudar o TBT. Posteriormente, a gente publicou um artigo em que mostrava que o TBT utilizado por 40 dias, uma exposição mais longa, né, causava em animais fêmeas, aí numa dose agora de 200 e 1.000 nanogramas quilo dia, causava em animais fêmeas alterações das desiodases hipotalâmicas e do TRH hipotalâmico, do RNA mensageiro. Não causava alterações na hipófise, mas alterava os níveis de hormônio TSH e T3 diminuía.
Então, na verdade, a gente tem aí um aumento de TSH hipotalâmico, uma diminuição do T4 na corrente sanguínea desses animais, e, da mesma forma, o TBT impactava, né, nesse tempo de exposição e nessas doses, impactava a morfologia da glândula tireoide, causando aí degeneração, causando um aumento da deposição de colágeno e etc, etc. Posteriormente, mais recentemente, agora em 2020, a gente publicou um outro artigo, também com uma exposição curta, 100 nanogramas quilo dia, por 15 dias. Isso é uma parceria, esse artigo foi feito em parceria com a Universidade do Porto, né, com um grupo de Biologia do Câncer da Universidade do Porto, que é um grupo de referência em patologia molecular de tireoide, e que a gente aí viu que o TBT, a exposição ao TBT em ratos machos por 15 dias, promovia uma série de alterações morfisiológicas que estão listadas aí. E, na verdade, essa classificação que tem aí, né, zona de variação, vacuolização do tireócito, a papillary budding e cística, a degeneração cística, a tiroidite, a deposição de colágeno, isso tudo é classificação feita na histopatologia da tireoide humana, a nova classificação preconizada para a RU, que a gente passou, né, para o modelo animal em colaboração com um grupo de patologia, de biologia do câncer, perdão, da Universidade do Porto. A gente ainda viu que aumenta o índice de proliferação nessas glândulas de animais expostos ao TBT, né? O Ki67 é um marcador de proliferação. Isso nos leva a pensar em neoplasia, né? E a gente, quando olha para essas lâminas, a gente percebe que há, na verdade, uma formação de um fibroadenoma folicular. Tá? Então, talvez uma exposição maior possa levar essas tireoides à formação de uma neoplasia, e essa é a nossa colaboração com esse grupo da Universidade do Porto. Eu vou passar para não deter mais. Um outro trabalho mais recente do nosso grupo também, numa exposição subaguda e em baixas doses, né? Lembra da nossa pergunta, essas baixas doses causam impacto na tireoide? Mostra aí diferenças significativas quando a gente compara animais machos e fêmeas, e eu chamo a atenção aí para vocês que nos animais fêmeas eu tenho uma redução dos níveis de TSH, no macho isso não acontece, no entanto, eu tenho uma redução dos níveis de T3 e T4 no macho, né? Quando eu exponho esses animais ao TBT em 100 nanogramas quilo dia, uma dose menor do que aquela que a Organização Mundial de Saúde fala, né, que a gente pode estar exposto por dia. Então, provavelmente, a gente não verificou isso ainda, mas provavelmente o TBT está agindo de maneira diferente em diferentes pontos desse eixo hipotálamo-hipófise, no macho e na fêmea. Na fêmea, mais lá no sistema nervoso central, e no macho, mais na desiodação periférica desses hormônios tiroidianos. Um trabalho mais recente, né, ainda a continuação daquele primeiro trabalho que eu expus às fêmeas, que a gente expôs às fêmeas há 40 dias, numa dose de 200 mil nanogramas de TDOET, a gente percebeu uma alta deposição de colágeno, então a gente perguntou como é que está o balanço redox nessa glândula exposta ao TBT por 40 dias em animais fêmeas. Então, a gente viu que existe um desbalanço redox, né? Uma alta deposição de colágeno, alteração aí das enzimas que são antioxidantes e pró-oxidantes, e que parece que esses efeitos são mediados, que a gente percebeu, o receptor de estrogênio, que não está sendo mostrado aqui, o receptor de estrogênio alfa, que é o receptor de estrogênio que está envolvido com transformação neoplásica na tireoide. Bom, então, no final, as conclusões desses trabalhos nossos, do nosso grupo, inicialmente, mostram o seguinte, que a exposição subaguda e crônica ao TBT promove alterações importantes no eixo hipotálamo-hipófise e tireoide. E o mecanismo que envolve, né, essas alterações importantes aí, tanto na fisiologia quanto na morfologia da glândula,
parece que vai pelo balanço redox. Você tem um aumento de ROS, né, uma alteração das enzimas antioxidante e pró-oxidante, e isso leva a essas alterações no eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Bom, esses trabalhos todos devem ser um time, ao time do laboratório. Sem aluno, a gente não faz absolutamente nada, né? Porque a gente dá aula, a gente participa de comissão, a gente participa da pós-graduação. Então, os alunos são peças-chave fundamentais dentro do laboratório. Esse daí é nosso time, né? Eu tenho comigo 2 professores, um da Faculdade de Medicina e um que foi fazer um pós-doc comigo, que é da UF, que acabou continuando no grupo, que é o professor Dan, que está aqui presente, né? O professor Eduardo é professor da Faculdade de Medicina, da Direita, alunos aí de mestrado, doutorado e de iniciação científica, né? Eu queria também falar para vocês, para encerrar a minha parte, era em relação às colaborações que nós temos, que são fundamentais para o sucesso do nosso trabalho. Então, a primeira colaboração aqui que eu destaco é internacional com a professora Paula Soares, né? A professora Paula Soares, ela estuda muito câncer de tireoide, então ela se interessou pelo assunto quando eu fui lá a primeira vez, e a gente, desde 2014, colabora no sentido de estabelecer as bases, né, desse câncer de tireoide por exposição ambiental, né? Recentemente, a gente mandou uma revisão sistemática, e nessa revisão sistemática, assim, resumindo bem, a tireoide é um órgão muito impactado por desreguladores endócrinos, né? E isso leva a neoplasias. Ela está em R1 agora, a gente está esperando o resultado final. Mais recentemente, a gente estabeleceu uma colaboração com o grupo da doutora Sabine Costa Guiola, né, tentando estabelecer, na verdade, a doutora Sabine Costa Guiola tem modelos de zebrafish, que vocês podem ver aqui à esquerda, e modelos de organoide, de tireoide in vitro, que ela estuda a exposição a desreguladores endócrinos e os mecanismos celulares e moleculares que estão subjacentes a essa exposição. Bom, eu vou passar rapidamente pelo PPSUS, né, coordenado pela professora Denise, a professora Carmen, que coordena o projeto PIPA, a gente procurou a professora Carmen para fazer uma interface e colaborar aí também no PPSUS. E meus agradecimentos especiais, mais uma vez, à professora Carmen, à professora Denise, ao grupo do professor Egberto, aí ao grupo do Jones, que eu também colaboro na UFES, e os colaboradores internacionais. Obrigado. Antes de passarmos a palavra para a próxima palestrante, eu queria passar a palavra para o senhor presidente Pietro Novellino, da academia, que vai fazer uma intervenção. Bem, cheguei atrasado, mas ainda para ouvir essa palestra sobre tireoide, que evidentemente é uma área que, do ponto de vista cirúrgico, eu estudo há 60 anos. Muitos aqui não eram nem projetados, a maioria, né? Mas, evidentemente, nunca é tarde, viu? Para fazer os comentários de alguém que se tem apreço e também parabenizar ao palestrante que introduziu conceitos novos sobre pesquisa em tireoide. Eu queria, inicialmente, dizer que está aqui ao meu lado esquerdo a professora Denise Pires de Carvalho, que é reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nosso presidente desta apresentação, desse bloco, eu retorno, devolvo a palavra para que ele, com sua competência, possa dirigir mais esse bloco. Muito obrigado.
Vou chamar a próxima palestrante, a professora Andrea Fonseca Gonçalves, que ela vai falar sobre exposição a poluentes ambientais e desenvolvimento dentário. Por favor, 15 minutos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês a respeito de um tema que, na maior parte das vezes, fica restrito à minha área, mas de grande importância, porque muitos profissionais de saúde têm a oportunidade de identificar e nos encaminhar. Então, eu acho que eu agradeço imensamente pela oportunidade e é uma honra estar compondo uma banca com professores, né, uma mesa, professores tão ilustres, a minha reitora, e demais palestrantes. Então, eu estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Agradeço a presença da plateia e me dá também estar aqui ouvindo. E quero agradecer a Carmen por ter me acolhido nesse projeto PIPA, um projeto brilhante, né, com tanto carinho, e as minhas alunas. Agradecer ao professor Jorge, né, acadêmico, o professor Jorge Rezende, por ter aberto as portas da maternidade para mim, para a minha equipe. Então, eu tenho só que agradecer. Bom, a mim me foi dado esse tema, né, por ser dentista. Eu sou professora do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFRJ, onde eu atuo tanto na graduação como na pós-graduação. E a maior parte dos meus projetos, eles são, né, são desenvolvidos na clínica de bebês e crianças na primeira infância, nesse departamento da qual eu coordeno. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre exposição a poluentes ambientais e desenvolvimento dentário. Bom, acho que a maioria aqui é profissional de saúde, mas mesmo aqueles que não são e que não têm oportunidade de atender, né, de atuar clinicamente com seus pacientes, podem ter filhos, netos, e o que a gente espera dos nossos pacientes, dos nossos filhos, netos, é que eles tenham dentes saudáveis, né? Tanto na dentição decídua, ou dentes de leite, como na dentição permanente. Mas o que a gente tem observado com frequência em nossas clínicas é um aumento muito grande do número de casos de pacientes com defeitos de desenvolvimento dentário. Então, é uma condição que impacta muito na vida desses indivíduos que são acometidos e de suas famílias. Então, uma atenção especial a gente tem que dar a essa condição. E eu vou conversar um pouquinho, né, sobre isso com vocês. Mas é importante que eu contextualize aqui, que eu explique como que é o desenvolvimento desses dentes. Então, os dentes decíduos ou de leite, eles têm a sua formação, né, ela inicia na 6ª semana de vida intrauterina, e esse desenvolvimento dentário, ou odontogênese, é um processo, né, de formação contínua, em que, tanto na dentição decídua como na dentição permanente, e que didaticamente fica mais fácil, né, para compreender, a gente divide em fases, desde o surgimento de um pequeno botão que vai tomando forma, né, há uma proliferação celular aqui, vai tomando forma do dente, até esse órgão dentário se calcificar ou mineralizar. Então, qualquer tipo de intercorrência em uma dessas fases, né, o indivíduo está sujeito a uma alteração, aí, um defeito nesse dente. E aqui essa figura, esse desenho esquemático, ele é muito interessante porque vocês conseguem ver que cada partezinha do dente tem um período médio, né, de sua formação, né, desde a coroa do dente até a raiz. Então, se esse indivíduo, né, ele for acometido por algum tipo de intercorrência em uma dessas fases, ele tem um maior risco de apresentar algum defeito dentário. No PIPA, nós estamos investigando especificamente um tipo de defeito, que é o defeito de desenvolvimento do esmalte dentário. Na verdade, não um tipo de defeito, mas de um tecido específico, que é
o esmalte. Então, o defeito de desenvolvimento do esmalte, ele é decorrente de uma alteração da melogênese, né? Então, que pode se apresentar de duas maneiras, clinicamente. Um defeito estrutural, onde há uma perda quantitativa desse tecido, ou um defeito qualitativo, que é traduzido por uma alteração da coloração, que pode ser uma opacidade, como vocês estão vendo aqui, ou uma hipocalcificação ou hipomineralização. Esse defeito estrutural, com perda quantitativa desse tecido, é chamado de hipoplasia. Então, ele é decorrente de uma fase daquelas da odontogênese, que eu mostrei para vocês, onde não houve uma deposição da matriz proteica de esmalte de forma adequada. Houve um déficit da deposição dessa matriz. E a opacidade, né, como vocês estão vendo aqui, uma opacidade demarcada, que poderia ser até uma hipocalcificação, em outros casos, são defeitos mais prevalentes e que ocorrem, né, no estágio de mineralização do esmalte desses dentes descidos. Então, essa fase da odontogênese, ela tem início entre a 13ª e 19ª semana de vida intrauterina, e a calcificação completa dessa coroa, ela se estende até o 1º ano de vida pós-natal. Isso eu estou falando para vocês sobre dentes descidos, tá? Dentes de leite. Aqui vocês vejam só, eu trouxe para ilustrar a íntima relação do dente descido com o dente permanente. Bom, mas alguém poderia me perguntar assim, Andréia, mas tudo bem, o que esse defeito vai acarretar para a vida desse indivíduo, né? O que impacta na vida dele? É só uma questão estética? Muitas vezes a pessoa pensa em odontologia e relaciona com questões estéticas. Mas mais do que isso, né? A literatura nos mostra um impacto negativo na vida, na qualidade de vida relacionada à saúde bucal desses indivíduos, dessas crianças e dos seus familiares. E por quê? Porque essas crianças, elas sentem muito mais sensibilidade dentária, sentem muita dor, porque essas superfícies, né, acometidas, elas são mais porosas. Há, então, né, uma exposição dos túbulos ali dentinários, e elas sentem dor. E mais do que isso, aqueles indivíduos, né, acometidos por essas lesões e que têm um alto consumo ou uma frequência muito alta de consumo de açúcar, eles apresentam um risco aumentado à cárie dentária. Então, aqui a gente tem evidência de que aqueles indivíduos que apresentam, por exemplo, hipoplasia, que é aquele defeito estrutural que eu mostrei para vocês, eles possuem 4 vezes mais chances de ter lesão de cárie em seus dentes, assim como opacidade, 1,4 vezes mais chance. E a cárie, apesar dos índices, né, dessa doença mostrarem que houve uma redução no nosso país, ainda é um problema de saúde pública no Brasil, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, onde atualmente cerca de 600 milhões de crianças são acometidas por essa doença. Em relação à etiologia, né, o que a gente sabe sobre a etiologia desses defeitos de desenvolvimento dentário, e aqui especificamente eu estou falando do esmalte. A gente sabe que tem um caráter multifatorial, porém ainda existem lacunas que devem ser preenchidas, né? Falta ainda um conhecimento, e por isso estudos como esse, o PIPA, são de grande relevância, que vão trazer muitas informações acerca de diversos temas, e esse também. Então, o que a gente sabe é que existem fatores ambientais, fatores genéticos, né? Algumas intercorrências durante o período pré, peri e pós-natal que estão associados a esses defeitos de desenvolvimento do esmalte. Então, aqui como exemplos eu posso dar, né, por exemplo, o trauma, como um fator local. Então, existem estudos, por exemplo, para quem não sabe, né, bebês ainda edêntulos que foram entubados, por exemplo, uma alta prevalência de defeitos de desenvolvimento do esmalte por trauma durante essa intubação.
Existem, por exemplo, doenças metabólicas, né? Pacientes, durante essa fase de desenvolvimento dentário, pacientes com hipoparatiroidismo, por exemplo, em que existem eventos de hipocalcemia. Então, há uma grande prevalência, por exemplo, desses defeitos de alteração de coloração nesses pacientes. Por quê? Porque no processo de calcificação ou mineralização dentária, tem que haver um aporte de cálcio e fosfato para que esse dente seja mineralizado. Então, isso são alguns exemplos, dentre inúmeros. A gente sabe que tem, né, esse desenvolvimento é modulado pelo fator genético, onde a gente observa, na maioria das vezes, um polimorfismo de alguns genes envolvidos na amelogênese e que fatores ambientais podem influenciar, né, como já foi dito aqui, esses fatores. Bom, destaque tem sido dado a alguns desses fatores, e aqui eu trouxe para vocês, né, os fatores nutricionais, ou seja, as práticas alimentares, os fatores nutricionais nos primeiros 1000 dias de vida, e que está sendo relacionado a esses defeitos de desenvolvimento do esmalte, mais especificamente déficit de vitamina D, vitamina A, vitamina C e cálcio. E do nosso interesse agora, em relação aos poluentes ambientais, os estudos ainda estão acontecendo, a maior parte são estudos em animais, mas eles têm sido apontados como possíveis fatores de risco a anormalidades dentárias, principalmente relacionadas a anomalias de forma e estrutura desses dentes. Então, dentre esses poluentes, né, tem sido destaque aos plastificantes, aos metais e alguns pesticidas. Eu vou conversar sobre alguns desses trabalhos, mais especificamente sobre os plastificantes, onde o meu grupo agora, esse trabalho foi realizado pela doutora Ana Lúcia, que é a minha orientanda de doutorado, e nós fizemos, então, essa revisão, onde foi feita uma busca sistemática na literatura em 6 bases eletrônicas, sem restrição de data e língua, onde nós recuperamos 1.716 artigos sobre esse tema. No entanto, após uma leitura, né, desses trabalhos e remoção de duplicatas, nós incluímos nessa revisão 9 estudos, onde, de fato, os autores tinham investigado a influência de qualquer tipo de plastificante no desenvolvimento de defeitos dentários. Dentre esses 9 estudos incluídos, 8 foram em animais e 1 apenas em humanos. Essa busca foi realizada agora recente, em julho de 2022. Bom, dentre os plastificantes envolvidos nesses estudos, 8 estudos diziam respeito ao bisfenol A e 1 estudo sobre o fitalato, esse particularmente publicado agora em 2022 também. Esse trabalho, se vocês quiserem mais detalhe, está exposto num painel, lá onde a gente estava agora, no brunch, mas eu vou só mencionar aqui a respeito do estudo em humanos, que foi publicado em 2020, no Líbano, onde foi um estudo de caso-controle, em que 659 crianças foram examinadas aos 7, né, na faixa etária de 7 a 9 anos de idade, para ver uma condição específica chamada de hipomineralização molar incisivo, que tem sido diagnosticado frequentemente em nossas clínicas. Bom, e eles procuraram alguns fatores de risco possíveis de serem associados a essa condição. E, dentre todos esses fatores que eles investigaram, tanto no período pré-natal, péri e pós-natal, apenas 3 fatores foram associados. 2 diziam respeito ao uso de medicamentos e febre dessas crianças em idade precoce, né? Idade bem jovem, onde esses dentes, tanto os molares permanentes quanto os incisivos,
estavam se formando. A gente sabe que os ameloblastos, que eu tinha comentado lá na fase de odontogênese, são células altamente sensíveis à alteração de temperatura, principalmente a temperaturas altas. Então, essas crianças, essa condição foi associada. E o terceiro fator foi justamente o consumo de alimentos e bebidas embaladas com plásticos, plastificantes, ou empacotadas, enfim, recipientes, pelas gestantes. Então, esse foi o terceiro fator associado. Em relação aos metais, o que a literatura nos mostra? Principalmente, os estudos, eles apontam o mercúrio e o chumbo como possíveis fatores de risco a defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário. E o que a gente vê na literatura, a maior parte são estudos também em animais, mas os estudos que foram publicados, né, em humanos, a gente vê que, por exemplo, teve um aqui que foi no Iraque, em que crianças que vivem em áreas de conflito, áreas vulneráveis, né, de guerra, elas apresentam uma prevalência maior dessa condição de defeitos de esmalte, quando comparadas a crianças que vivem longe dessas áreas. E não só isso, os adultos também, né, indivíduos adultos, apresentam níveis altos no tecido dentário, né, no esmalte desses metais, né, o que pode funcionar como um biomarcador aí de monitorar esse meio ambiente, né? Em relação aos pesticidas, o que a gente vê, principalmente, os estudos envolvem os compostos organoclorados e também a maior parte são estudos em animais. Nesse estudo aqui, que foi publicado em 2013, foi um estudo com ovelhas, onde elas foram inoculadas na época da odontogênese, né, com esses compostos, e tinha um grupo controle, onde foi visto maiores níveis desses compostos organoclorados nos dentes descidos, né, nos dentes de leite dessas ovelhas, mostrando, então, um potencial risco aí para defeitos de desenvolvimento dentário. Bom, e essa condição clínica, como eu iniciei lá falando que frequentemente a gente tem diagnosticado nas clínicas e que não só dentistas, mas outros profissionais de saúde têm a oportunidade de visualizar em seus pacientes, aqui em dente descido, então é a hipomineralização de segundo molar descido, que é um fator preditor para a condição na dentição permanente, e muitas vezes é confundido com uma lesão de cárie, mas isso aqui é um defeito de desenvolvimento dentário que causa muita dor nos nossos pacientes, dependendo da severidade dessa lesão. O que eu quero dizer aqui é que essa condição foi associada a diversos fatores, né, prematuridade, a falta de amamentação e dentre o uso de antibióticos, dentre outros fatores, mas que, assim, eu destaco a importância, mais uma vez, de estudos de coortes para que a gente consiga elucidar aí esses possíveis fatores. Além disso, um estudo recente associou o uso de composto organoclorado também ao desenvolvimento dessa condição. E no PIPA? Bom, no PIPA, até o presente momento, né, até semana passada, mais especificamente, a Clibin, né, a minha equipe, liderada pela professora doutora Ana Levanta a Mão, que é a minha aluna de doutorado, ela é a única examinadora treinada para realizar esses exames nesses bebês. Ela já prestou 801 atendimentos, e desses 801 atendimentos, foram 525 crianças examinadas. Dentre essas crianças examinadas, 192 apresentaram um dente no momento do exame, sendo que dentro, né, desse universo, 34
apresentaram, como vocês podem aqui ver, são pacientes do PIPA, uma opacidade aqui demarcada, aqui é bem sutil, mas a gente consegue ver uma linha aqui, tá? Esse defeito. Apresentavam, no momento do exame, defeitos. Então, aí uma prevalência que gira em torno quase de 18%, 17,7%, se eu não me engano. Então, apenas para dar esse panorama, nós estamos nesse projeto desde 2020, praticamente, né, quando tudo começou, o meu contato com a Carmen, mas que a gente só teve a oportunidade mesmo de iniciar em 2021, e no nosso caso da odontologia, a gente ainda tem que esperar os dentes nascerem, né? Isso acontece lá para os 6 meses de vida do bebê. Então, esse é o panorama que nós temos. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês apontarem aí a câmera do celular de vocês para esse QR Code, vocês vão ter a oportunidade de ver a lista de referências que eu utilizei nessa breve apresentação. E aqui eu não sou nem um pouco tecnológica, mas me rendi. Então, quem não tiver a oportunidade de conversar comigo aqui, eu disponibilizo tanto a página da Clibin, que é muito recente, que é direcionada até os pais das crianças atendidas lá na clínica, e o meu, para que vocês possam bater um papo, tirar dúvida do que a gente vem pesquisando. Mais uma vez, eu quero agradecer à professora Carmen Frois por todo o carinho e por me aceitar nesse projeto. Agradecer ao professor Jorge Rezende, que abriu as portas da maternidade, a cada um dos funcionários da maternidade que nos recebem semanalmente de sorriso aberto. Isso é muito importante para a gente, é uma parceria e tanto. E eu não poderia de agradecer aqui a minha equipe, né? A Ana Lúcia, que é a minha doutoranda, vocês já viram, e as I6, que a gente orienta, a Isis, a Luana, a Maria Fernanda, a Ana Flávia, que também está ali, e a Raíza. Sem vocês, isso não seria possível. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Andréa. Agora convido a professora Maria Severo Costa. Ela vai falar sobre exposição a poluentes ambientais e saúde auditiva infantil. Por favor. Bem, boa tarde a todos, a todas. Queria primeiro agradecer à comissão organizadora desse evento, em especial a professora Carmen Frois, e pelo convite que me fez desde o início de estar participando desse projeto incrível. Eu estou adorando conhecer todas as outras linhas de pesquisa aqui hoje. Já vi que vou fazer algumas parcerias também. Está sendo muito bom hoje. A minha apresentação hoje aqui vai ser um pouco mostrar o que me motiva e me motivou até hoje a trabalhar com a questão auditiva e poluentes ambientais. Eu espero, na próxima evento, trazer os nossos dados preliminares, mas hoje eu trouxe um pouquinho o que a gente encontra e o que motiva, então, essa pesquisa. Ano passado saiu o primeiro relatório da Organização Mundial de Saúde a respeito da audição. E eles preveem que até 2050, 2,5 bilhões de pessoas vão ter algum grau de perda auditiva. Isso quer dizer 1/4 da população mundial. Muito dessas perdas poderiam ser prevenidas e evitadas. Isso é uma coisa assim que vai impactar muito na qualidade de vida dessas pessoas e em todas as fases da vida, em criança, adultos, jovens, adultos e idosos. Esse relatório ele afirma que aproximadamente $1 trilhão são desperdiçados atualmente por contas de perdas de audição não identificadas. E que, ao mesmo tempo, se tivesse investimento em cuidado, na prevenção de problemas auditivos, em estudos e pesquisas, isso representaria um ótimo custo-benefício. E a gente vê aqui, pela previsão, principalmente países em desenvolvimento,
a gente vai encontrar um aumento maior desses problemas auditivos. Então, assim, a audição é uma função sensorial que ela propicia a integração do indivíduo na sociedade. Como já foi muito falado aqui, os 1000 dias são essenciais no desenvolvimento da audição, da aquisição de fala e linguagem. Lá no Fundão, eu sou professora do curso de fonoaudiologia e coordeno lá no Hospital Universitário da UFRJ o programa de saúde auditiva, em que a gente faz o diagnóstico e tratamento e reabilitação das deficiências auditivas e cirurgia de implante coclear. E a gente vê que quanto mais precoce for identificado, iniciar o tratamento, menor é o impacto do problema auditivo nessas crianças. Então, é essencial isso, esse diagnóstico e tratamento o mais precoce possível. Então, para que essa função se exerça, é fundamental a interrelação das estruturas sensoriais. Então, assim, para a gente entender o efeito dos poluentes ambientais, substâncias químicas e ruído, é importante entender um pouquinho da fisiologia da audição. A audição é formada pela orelha externa, orelha média, orelha interna, nervo auditivo e vias auditivas centrais. Aonde, normalmente, a gente encontra o maior impacto dos problemas auditivos é a nível de orelha interna, a nível de cóclea. As células ciliadas são as mais suscetíveis a terem problemas. E, quando atinge essa região, causa danos irreversíveis. Mas temos também, causados pelos poluentes ambientais, alterações de orelha média e vias auditivas centrais. Então, perdas auditivas de exposição a poluentes, elas podem ser de rápida instalação ou insidiosa, se tiver uma contaminação baixa, vai aparecendo aos pouquinhos, em função da quantidade, do tempo de exposição e da interação, então, com o ototóxico. É sempre irreversível, então, depois que você tem aquele grau de perda, ela não melhora. Normalmente, ela vem de forma simétrica e bilateral. Então, assim, atualmente, para detectar e diagnosticar essas perdas de audição, a gente tem a audiometria tonal como padrão ouro para essa avaliação, mas a gente tem outras avaliações que podem ser feitas, que são muito importantes de serem feitas. Então, como a emissão otoacústica, que é uma avaliação que avalia as células ciliadas, você consegue detectar antes de ter uma alteração a nível de limiar. Então, são exames importantes de serem feitos, mas a nível de controle, principalmente ocupacional, é a audiometria que é o padrão ouro usado. Esse é o tipo de gráfico quando você começa uma queda nas frequências agudas, quando você começa a ter a perda de audição. Eu vou falar aqui um pouquinho de saúde de trabalhador, apesar do nosso foco ser a criança, a maioria dos trabalhos que existem são a nível de saúde do trabalhador, ser mais fácil da gente conseguir mensurar tanto o nível de ruído, que é um dos maiores causadores de alterações auditivas, como a questão também de mensurar os poluentes ambientais. Então, a maioria dos estudos que tem nessa área são na saúde do trabalhador. E a gente sabe que o ruído, então, é o principal, mas a gente tem outras questões que podem vir, outros poluentes que podem vir isolados ou concomitantes ao ruído e que vão trazer problemas auditivos. Estou dando uma acelerada porque a gente está um pouquinho atrasado aqui. Então, a interação, como eu já falei, de produtos químicos, o ruído e vibrações podem, e alguns medicamentos podem, então, afetar a audição.
E a gente, quando tem esses poluentes, esses produtos químicos que afetam a audição, a gente chama que eles são ototóxicos, eles afetam a orelha interna. Então, como exemplo de alguns, eu trouxe alguns artigos aqui que falam de poluentes ambientais que são ototóxicos já provados, como o solvente aromático, que, junto de ruído, pode agravar o efeito em animais e humanos da audição. Solventes orgânicos também são considerados ototóxicos. Algumas substâncias também químicas, tem vários trabalhos que foram feitos lá no IESC e que mostram o chumbo, o mercúrio, o tolueno chileno e misturas de solventes que também são associadas a alterações auditivas. Asfixiantes também são ototóxicos. Então, isso tudo são trabalhos que foram feitos em trabalhadores. Só que... desculpa, dei uma pulada aqui. Então, aqui são os solventes, os asfixiantes, nitrilos, metais compostos e produtos farmacêuticos que já têm comprovação ototóxica. Tem alguns trabalhos, eu trouxe esses 3, que foram feitos comparando em população infantil. A gente ainda tem muito pouca coisa em população infantil, mas existe um trabalho que foi feito com chumbo e potencial evocado auditivo de tronco encefálico, então, que avalia o nervo auditivo, em que foi encontrado em recém-nascidos e pré-escolares alteração. Teve um outro estudo que foi feito com chumbo e emissão, que não encontrou essa associação, e teve outros estudos com chumbo e audiometria feitos em criança que encontraram associação. Agrotóxicos também tem sido muito falado. Isso falo com experiência. Minha tese de doutorado foi na área de agrotóxico e tem tido muita associação, tanto em trabalhadores rurais, como em crianças também expostas a agrotóxicos. Então, a minha tese foi feita avaliando o sistema olivo-coclear medial, e que a gente avaliou que, quanto maior foi a exposição, foi feita essa pesquisa com jovens entre 15 e 18 anos, e a gente viu que quanto maior o contato desse jovem com o agrotóxico, maior foi a alteração nessa região auditiva. Muitas vezes, então, ainda não tem uma alteração a nível de libiar, mas já tem uma alteração a nível de vias auditivas, que atrapalha, vai acabar trazendo prejuízo no processamento auditivo central, na qualidade de vida desse indivíduo. Então, como a gente sabe, já foi falado hoje em algumas palestras, os agrotóxicos estão sendo usados largamente, e isso acaba que essa pesquisa foi feita com o agricultor, mas a gente sabe que o nível de exposição na ponta também cada vez está sendo maior. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente tem visto que inúmeros estudos vêm acumulando evidências que a exposição a substâncias químicas podem causar danos ao meio ambiente, à saúde e à audição. Então, estima-se que 13 milhões de mortes são devidas a causas ambientais e poderiam ser evitadas durante esse processo. Então, esses primeiros anos de vida, a gente sabe que existe maior sensibilidade, então, a essas substâncias tóxicas, e que essa exposição durante a gravidez pode trazer sequela para as crianças, devido a vários fatores que já foram falados hoje. Eu não vou aqui discorrer, mas a gente sabe que essas crianças são mais suscetíveis e há a necessidade da gente fazer estudo para mostrar e trabalhar com prevenção, que isso pode melhorar a qualidade de vida dessas crianças.
Então, de acordo com a OMS, cerca de 32 milhões de crianças vivem com deficiência auditiva, sendo que mais de 60% poderia ser evitado. Em relação então, a essas causas evitáveis de perda de audição, 31% são devidos a infecções. A gente aí pode colocar os poluentes também podendo provocar essas infecções, principalmente a nível de poluentes que causam infecções de via aéreas. A gente tem, pela anatomia da criança, uma propensão a ter infecções de orelha média. Então, são coisas que podem ser evitáveis, e 17%, então, são de complicações pós-parto, 4% ao uso de medicamentos ototóxicos e 8% a outras causas, entre elas poluentes ambientais. Então, aqui eu trouxe só... A gente já está aqui atrasada, mas depois eu recomendo ver esse vídeo, depois eu vou passar o nome. É um vídeo que mostra os diversos graus de perda de audição e o que eles podem impactar no dia a dia da vida da pessoa. É um vídeo da Fundação Hear the World, que é uma fundação que financia pesquisas, tratamentos e tenta divulgar esses problemas auditivos e o impacto que traz na vida. Eu gostaria, então, primeiro de agradecer muito... Era o vídeo. De agradecer muito a professora Carmen, professor Volney, professor Armando, que desde o doutorado me abraçaram e eu venho trabalhando com eles junto ao curso de fonoaudiologia da UFRJ. E gostaria de agradecer muito também a participação, que tem me ajudado muito. A gente tem feito uma parceria ótima com os alunos de pós-graduação, então, Moara, Tamires, Camila, Flávia e Carol, e os alunos também de graduação que estão junto da gente, conseguindo a gente fazer as pesquisas que eu espero trazer no próximo evento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Isabel Costa. Nós estamos bastante avançados no tempo, então só me resta uma conclusão rápida. Existe degradação ambiental, existe exposição. Nós estamos expostos, seja pelo consumo, pelo processo de industrialização dos diversos serviços. Nós temos uma carga de poluentes. Os palestrantes brilhantemente apresentaram formas de pesquisar, formas de entender isso e quais são os efeitos que se espera no adoecimento da população mundial. Muito focado nesse momento a esse ciclo de vida. Você falou de feto, você falou de bebê, você falou de primeira infância e adolescência. E você falou em algum momento também que existe exposição do pai e da mãe. Então, aí nós fechamos o ciclo. Papai e mamãe, embriões, óvulos, espermatozoides, embriões, fetos, e fechamos o ciclo onde se percebem esses danos. Efeitos, carga de poluentes que chega no feto, no bebê, ele se manifesta também por 30, 40, 50 anos depois, por essas interferências, como muito bem explicado, interferências metabólicas, síntese, cálcio, fosfatos, todas essas coisas, danos auditivos, como foi brilhantemente apresentado. Eu agradeço a atenção de todos vocês, as 4 brilhantes palestras que foram apresentadas, e convido a pessoa que vai assumir, coordenar a próxima mesa. E dessa forma eu encerro este painel.